Olá, pessoal, tudo bem? Mais um nosso podcast, sempre trazendo amigos. E hoje uma amiga que eu não conhecia, mas já admirava antes de conhecê-la pessoalmente. Foi indicada por um outro amigo meu, grande Bereda Thanos, e a Renata Falzoni. Renata, muito obrigado de você ter vindo, de ter aceitado o convite. Nossa, Alexandre, o prazer é todo meu. Eu sou seu fã de televisão. Cara, eu fico muito feliz. E ter você do meu lado é muito bom, muito cativante, muito gostoso. Eu que super agradeço o convite. Nessa terça-feira úmida, né, maravilhosa, para a gente conseguir sair de casa e aquecer o espírito e a alma. Estamos aqui, muito obrigada pelo convite. Renata, vamos falar da vida. Nós não temos nenhum roteiro estabelecido, é assim que a gente faz. Você nasceu aonde, querida? Eu sou paulistana e moro na casa vizinha de onde eu nasci. Era um bairro periférico na época, hoje é um bairro pertinho do Itaim, chiquésimo, maravilhoso. Você conhece Antônio Joaquim de Moura Andrade, que é a continuação da Juscelino? Conheço. É naquela regiãozinha da Juscelino, depois que atravessa a Avenida Santo Amaro e vai bater no Parque do Ibirapuera. Tá. Na verdade, eu estou muito colada aonde passa, por debaixo da avenida, o Córrego do Sapateiro, que na época que eu era criança, eu vi muito ratinho lá. É bom. Córrego do Sapateiro. Ele passa, ele sai, sabe o lago do Parque de Ibirapuera? É o Córrego do Sapateiro. Eu moro ali perto, eu moro na João Cachoeira, o córrego vem até a João Cachoeira. Nós estamos vem perto. Até a João Cachoeira. Inclusive, na época da obra, lembra da obra que estourou a obra? Eram as águas que invadiram a obra, era do Córrego do Sapateiro. E quando você pedala, desculpe eu falar muito, você vê o deságue do Córrego do Sapateiro da ciclovia do Rio Pinheiros, do lado oeste. Dá para ver, não sabia, dá para ver ele chegando no Rio Pinheiros. Você nasceu lá. Nasci lá. E daí? Você estudou aonde? O que aconteceu? Aí, eu Teu sou pai filha... e tua mãe, dá o nome de todo mundo. Minha mãe é paulistana, super brasileira. Desculpe, minha mãe é nascida no Rio, mas veio para São Paulo, ela é super brasileira. O lado do meu, do meu avô é cearense, casado com oriundos de austríacos que vieram para o Brasil serem músicos. E do outro lado é Minas Gerais, tudo. Então eu tenho um lado 50% extremamente brasileiro, né? Com raízes indígenas, inclusive, porque o DNA acusa, eu sou muito orgulhosa disso. Você é uma cidadã do mundo. Do mundo. E do lado do meu pai, eu nunca fiz o DNA da família dele inteiro, mas é italiano e certamente com árabes, porque é cabelinho caracolado. Renata, não vai precisar. O teu estilo já demonstra que você, com certeza, é árabe e italiana. Árabe, italiana e brasileira. Falzoni não muda. Então, você estudou aonde, minha querida? Eu estudei no Colégio Dante Alighieri, um colégio de italianos, que era o colégio que abrigava todos que não fossem a tradicional família paulistana, os quatrocentões. Então, todo mundo ia lá, os árabes, os judeus, os italianos, iam para a mesma escola que era o Dante Alighieri. E maravilhoso. De Uma grande escola. Dante Alighieri, e depois eu fiz o final do terceiro ano colegial, eu estudei nos Estados Unidos, numa bolsa de estudos, voltei, aí eu fiz arquitetura no Mackenzie. No Mackenzie. A linhagem do pai da minha mãe, desculpe, a linhagem da mãe da minha mãe, ela tem muita raiz em cima do Mackenzie. Você fez arquitetura no Mackenzie? No Mackenzie. E depois eu virei jornalista. Fotógrafa, fui para o jornalismo. Não, você virou, não. Você é tudo, né? Eu estou para adivinhar, eu dei uma lida no teu currículo. Eu não sei o que você deixou de fazer, que é tão longa a ficha das tuas profissões. Jornalista. Mas, fora isso, você começou com 2, 3 anos, você tinha uma oficina de bicicleta. Eu comecei a pedalar aos 5 anos de idade. Eu me apaixonei pela bicicleta aos 5 anos de idade. E aí eu sempre tive esse privilégio de ter bicicleta e, mais ainda, um privilégio de conseguir morar num lugar onde dava para pedalar na rua, Renata, brincando. Era um privilégio nessa época mesmo, era um privilégio. Poder brincar na rua. Pneu balão. Pneu balão, lembra? Pneu balão. As minhas bicicletas, pela origem, eram Caloi. Assim, eu tinha aquela Fiorentina, Caloi Fiorentina. Aliás, tenho até hoje uma Caloi Fiorentina 24, linda, maravilhosa. Tá guardadinha lá, tá guardadinha. Mas assim, eu pedalei muito e a nossa turminha de bairro, porque aí eu já não estava mais morando onde eu nasci. Sei. A gente estava morando mais perto do Palácio do Governo, onde é o Palácio do Governo hoje. E lá, Morumbi, muita lá montanha. Morumbi. E a gente subia muita montanha. Você mora lá hoje ainda? Não, eu moro exatamente na casa vizinha do lado, onde eu nasci. Você falou, na casa do lado.
E a gente rodava muito, mas com 14, 15 anos de idade, a gente tocava a campainha do colega. Vamos pedalar? Ah, minha bicicleta está com o pneu furado. Uma semana. Vamos pedalar? Ah, a bicicleta está com o pneu furado. Aí botei a mão na raça, virei mecânica. Virei mecânica de bicicleta com 13, 12, 13 anos. A gente dava um jeito, mas o pneu não tinha. Tem que consertar. Mas isso aí você começou a andar e andar de rua, como é que você fazia? A gente brincava na rua. Era diletantismo ou era já pensando numa coisa maior? Não era lazer. Porque totalmente lazer. Hoje, por exemplo, uma pessoa que te vê na rua, a tua imagem já vem para a bike. Para a defensoria do ciclismo, para a defensoria da vida humana do ciclista, dando sugestões públicas, né? Para que as coisas erradas sejam corrigidas. Essa militância pela bicicleta... militância de bicicleta, quer dizer, é verdade isso? Ela começa pouco depois, em 76. Não, exatamente isso. Em 76, eu tinha 23 anos de idade, estava estudando arquitetura, e aí eu passei a ir e vir só de bicicleta. E esse foi um momento mágico. Isso aconteceu em julho de 1976, quando eu saí da casa que eu morava com meus pais, fui morar na Vila Madalena e peguei uma bicicleta para meio de transporte. E eu comecei a ir de bicicleta ao Mackenzie, ir de bicicleta até o estágio que eu fazia num escritório de arquitetura. E aí a minha visão de cidade, a minha maneira de ver a cidade, a minha maneira de me relacionar com o espaço público mudou completamente, Alexandre. Completamente. Eu eliminei o carro da minha vida e passei a só me locomover de bicicleta. Aí eu comecei a ver o urbanismo da cidade como ele é ingrato para aqueles que vão a pé e de bicicleta. Por exemplo, eu ia visitar meus pais, que estavam do outro lado da ponte. Para atravessar a ponte da Cidade Jardim, hoje existem condições, graças a muita pressão que eu, inclusive, protagonizei através do Bike Repórter. Eu te falo isso como é uma pressão prioritariamente tua, né? Quer dizer, sempre trazendo o trabalho para Renata, conseguir fazer essa pressão. Acontece um acidente de um ciclista não sei aonde, de repente está lá a Rede Globo e você dando a entrevista e falando, aí a ESPN está lá você falando, quer dizer, não tem nenhuma dúvida que você é uma defensora master. Aí eu tinha que ir para o Morumbi e voltar e eu comecei a sentir que nem pedestre atravessa as pontes da cidade. Hoje você não arruma mais bicicleta, Renata? Eu só ando de bike. Hoje está chovendo, eu vim de ônibus. Vim rápido. Mas aí eu pergunto, teria onde eu estacionar a bicicleta aqui? Não. Então, melhor vir de ônibus do que vir de bicicleta. Então, ciclovia é ótimo, é fundamental, mas não é tudo. Bicicletários são importantes. Para você chegar, guardar a bicicleta sem burocracia... Funciona esse bicicletário do metrô, ou não? Ou é só uma propaganda? Ou é só uma propaganda? Propaganda. Porque eles vêm gradativamente deixando de ser bicicletários, que é onde você deixa e tem alguém tomando conta, para virem a ser paraciclos, que é onde você para e reza. Sei. Porque não tem ninguém tomando conta, a possibilidade de você chegar lá e não encontrar sua bicicleta é grande, porque não tem segurança. Então, assim, por exemplo, a Praça da Sé, que tinha um bicicletário, que era bicicletário, onde as pessoas não te recebiam bem, porque eram funcionários retirados. Sabe aquele funcionário que fez, que está sendo penalizado? Eles colocavam aquele funcionário para receber o ciclista. Então, Adorei ele recebia a gente tá de mau humor, entendeu? Não tinha como. Vai Coitado tomar conta dessa da pessoa. bicicleta. Realmente não era bem um bom Você está serviço. condenado a tomar conta da Mas bicicleta. pelo menos ele estava lá. Lógico. Agora nem ele está mais lá. Então você deixa a tua Foram bicicleta absolvidos. num lugar... A audiência foi absolvida. Mas você não tem ninguém tomando conta da bike. E a possibilidade de um paraciclo, você ter a sua bicicleta furtada, é enorme. Uma pergunta. Você sempre foi atuante e tal, mas você nunca se candidatou a nada, né? Claro que sim. Não? Claro. 1996, eu tentei... Estou te perguntando para você falar falar mesmo. do assunto, né, meu? Vamos lá. Por que é que estamos aqui? Eu quero entrar 96, nesse assunto. 96 eu fui candidata a vereadora, PSDB, tivemos 8.800 votos, fiquei na 6ª suplência, foi longo, mas foi em 96. Eu gostei tanto que nunca mais quis. Nunca mais quis. 2020, tentei de novo, dessa vez pelo PV. Nós ganhamos, mas não levamos. Tivemos 26 mil votos. Por que Hoje, atualmente... o partido não teve o Atualmente, eu sou a vereadora, porque eu assumi um mês, então eu sou uma vereadora suplente, que assumiu, com mais votos de fora na Câmara.
Então, Sei. tem pelo menos 30 vereadores lá dentro que, por lei, constitucionalmente, eles conseguiram o mandato. Sei. E eu, com 26 mil votos, estou do lado de fora. Quando eu digo eu, somos nós, porque não é um projeto meu, é um projeto de muita gente, de uma coletividade. Essa foi a tua ideia. Hoje você se candidatou novamente? Hoje, depois da convenção do PSB, que é o meu partido, eu Teu estou... partido atual é o PSB. PSB. Estou candidata e a campanha só vai começar em agosto. Você é pré-candidata ou já é oficializada? Eu já posso candidata? dizer que sou candidata. Candidata. O que eu não posso falar é número e pedir qualquer coisa. Pedir voto, você não está pedindo voto. Isso não estamos falando para isso. Eu estou levantando, Tá. dizendo que você o que a lei é candidata. permite. Então, assim, a partir do dia 16 Fazer de tudo de agosto, acordo com a começa lei. uma campanha. Fazer com tudo certeza. de acordo com a lei. Com certeza. Então, O que é mais importante é a gente falar quando é dos que nossos começa projetos. a pré-campanha? A campanha? A campanha começa dia 16 de agosto. 16 e de agosto. dia 6, né, de outubro é o pleito, o dia final, o dia que a gente vai chegar lá. Eu vou trabalhar na eleição. Vamos nessa. Então, uma coisa... E o que a gente... Eu também fui candidata a deputada estadual. Ah, é? E aí nós conseguimos aumentar os votos, mas também estou na suplência. Esse realmente faltou votos. Faltou votos. Votos. Poderia ter chegado, mas faltaram votos. Mas agora eu acho que é um caminho, né? Quer dizer, você já foi, teve 26... É muito voto, 26 mil votos. 26 mil são muitos votos. É muito voto, é muita muito coisa. voto, Eu não sei nem quanto seria pelo partido que você teria que ter agora. Se mas eu você não tivesse tá me pedindo... candidatado em 2020, claro que não é assim, que você está em qualquer partido, você traz seus votos, não é assim. Se eu tivesse em qualquer outro partido, eu teria sido eleita em 2020. Mas não choro em leite derramado, é vivência. Nós estamos preparados com uma equipe maravilhosa, super unida, super coesa e trabalhando juntos por um plano que não é meu, Alexandre. Porque se você perguntar para mim, Renata, o que você quer da vida? Eu falei, quero viajar, quero pedalar, quero curtir meus netos. Tenho 2 netos maravilhosos. Tem 2 netos, é? Tenho 2 netos, uma de 21. Como é que eles chamam? Uma de 21, que é a Júlia, e outro que é o Caio, de 14. E a tua filha? E a minha filha Tatiana tem 81, vai fazer 43. Ah, é? Tem que fazer continha na cabeça aqui. Então, o que eu quero? Curtir a vida. Tá casada? Você tá o que casada? precisa acontecer. Você está casada? Eu não. Nossa, Separou esse daí é já? um assunto que... Separou? O pai da Tatianinha é um grande amigo, estamos sempre juntos, excelente pai, mas a gente se separou há muito tempo e eu nunca mais... A pergunta é para todo mundo saber da tua vida. Não. Assim, eu te confesso que eu trabalho tanto em cima dessa pauta, dedico tanto tempo, que, assim, para você dedicar a ter um relacionamento sério, toma um tempo muito importante, que eu sei que vai fazer falta no futuro, eu não ter um companheiro, parceirão do meu lado. Você se entrega Eu totalmente a essa causa trabalho pública. 14, 15 horas por dia numa causa. Eu acho que no mínimo. A gente está falando em bicicleta, bike e tal, mas o teu negócio não é só bicicleta. Quer dizer, você me falou quando você ia pedalar por uma 15, né? A coisa urbana, né? Você também pensa, tem algum plano disso? Então, quando você a gente tem alguma fala... ideia? Porque urbano é básico, né? Ou vai de carro, ou vai não sei o quê. Você vai tratar da cidade, não é só da bicicleta. Ele fala bicicleta porque é uma bandeira tua que ninguém mais na vida, você não vai conseguir se livrar disso. Nem pretendo. Exato. Mas urbano, vida, o que você pensa? Alexandre, quando a gente fala da bicicleta, a gente está falando de mobilidade ativa. Então, quem fala de bicicleta, quem fala de pedestre, rapidamente está falando de toda a cidade. Lógico. Então, o que acontece numa cidade como São Paulo, que foi construída pensando na fluidez dos automóveis? Não estou falando dos motoristas, é dos automóveis, porque o motorista sai do carro, vai a pé, ele já não é um privilegiado, Lógico. que é o carro privilegiado. Então, quando você se locomove de forma ativa e você pensa, tem a formação urbanista que a gente tem, rapidamente você percebe, a cidade está desenhada de forma errada. A partir daí, a gente fala de pedestre, a gente fala de ciclista, a gente fala de transporte de massa, ônibus, metrô, trem, e a gente está pensando a cidade a partir da ótica de quem usa a própria energia para se locomover. Essa é a grande pegada, a grande diferença. Então, assim, quando um ciclista fala, ele sabe onde o calo dói. Ele sabe que ele vai ter uma boa ciclovia, mas não vai conseguir sair daqui para ir para o outro lado, porque não tem como atravessar uma rotatória. Mesma coisa o pedestre. Você imagina calçadas lindas, maravilhosas, lisas, que você chega na ponta da esquina, você fica 15 minutos para atravessar para o outro lado. Então, é assim, não só boa qualidade de infraestrutura, elas devem ser conectadas. Planejamento.
Mas o planejamento tem que ser executado. Lógico. Porque a grande dificuldade da gente mudar a cidade de São Paulo é a gente ter a vontade política e a coragem de, nos lugares onde tem conflito, resolver a partir da necessidade do pedestre e do ciclista. E não colocá-los aonde dá, em segunda categoria, tendo que subir, passar uma rotatória, descer, ou então tocar Renata, num botãozinho e ficar 15 minutos esperando. É lógico. Né? Que no final não é o ciclista, é o cidadão que mora aqui. É o cidadão que mora aqui. Porque se ele tem um problema lá no cruzamento, o cruzamento é com bicicleta e sem bicicleta. É o cidadão que precisa atravessar, precisa ter liberdade de ação. Né? A Alexandra fazia o bike repórter da Rádio Dourado e depois também fazia os comentários da CBN. Quanto tempo você ficou com esse ainda a Rádio Dourado, uns 4. Não mais. Não. Uma pessoa que pretende vida política, o jornalista que pretende vida política, só o Datena que não, cortam a cabeça dele. Cortam a cabeça dele. O Datena teve problema agora. Pois é. Vamos falar da gente. Lógico. Aí o que acontece? Quando chovia e eu estava na rua, o Obi que ficava fazendo o trânsito no bate-lata, lá no helicóptero. Trânsito aqui, trânsito ali, trânsito ali. E ninguém falava do bando de pedestre que não conseguia atravessar porque os semáforos estavam desligados. Quer dizer, a ótica de quem comenta, de quem fala, também é viciada. Só fala a partir do motorista dentro do automóvel, que tem os seus direitos, mas ninguém pensa na pessoa, como você bem falou agora. Exato. Né? E quem anda a pé de bicicleta? Mora na cidade. A pessoa. Exatamente. A pessoa, tem que ser mulher, feito tudo para ele. A criança, a pessoa com deficiência. Essas pessoas são excluídas pelo desenho da cidade, né? Tem que começar a incluir. Tem alguma coisa que a cidade oferece ainda, eu vejo, o deficiente, né? Alguma coisa tem, alguns ônibus que baixam o negócio e tal. Mas não é o suficiente, porque esse cidadão, eu vejo, ele não tem como se locomover. Quer dizer, a calçada está quebrada, quer dizer, ele tem a rampinha para subir, e daí? Ele chegou na calçada que ele não pode andar. Tá tudo Alexandre, ruim. Eu tive o privilégio de coordenar... Isso ou não? Vou falar sobre isso. Eu tive o privilégio de coordenar o plano de governo da candidata Tabata para a prefeitura. Eu coordenei uma equipe... Agora, nós fizemos várias reuniões e nós fizemos a prioridade a partir daquilo que a gente entende. Transporte coletivo, que é transporte de massa, mobilidade ativa combinado com transporte coletivo, gestão de trânsito, que seria tempo semafórico e tudo mais, e segurança. Então, esses são os 4 pilares. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que se desenha as soluções, ela sempre vem da máquina para o ser humano. E pelo plano nacional, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, essa pirâmide tem que ser invertida. É da pessoa para a máquina. Isso fica tão enraizado que até na construção do nosso plano de governo, com pessoas extremamente de cabeça aberta, toda hora eu tinha que vir lembrar, não, é a partir da pessoa. E aí você falou da calçada. Desculpe estar falando sobre isso para chegar na calçada. Existe no plano algo de muito difícil de ser feito, porque todo mundo fala, mas ninguém encara de fazer. Não existe gestão de calçada. A calçada, ela é uma obrigação do munícipe. O munícipe, cada 5, 6 metros de calçada, é uma pessoa que tem que construir. Precisa ser cobrado para ele fazer, né? É isso? Você não tem como fiscalizar. Você não tem padrão. A rua alargaram, colocaram um poste, uma árvore, você não tem o que cobrar, teoricamente. Não tem padrão para cobrar. Então você tem que ter o quê? Algo, uma secretaria que faça a gestão. Tem mais. Calçada é da subprefeitura. Rua é da prefeitura através da CT. Conclusão. Todo mundo dobra o braço e dane-se o pedestre, é exatamente assim. E não sai. Então, a gente precisa criar uma central de gestão do espaço público, das calçadas. A partir daí, a gente vai conseguir alargar a calçada, porque vai ter o CT que vai obedecer, vai alargar a calçada. Vamos colocar calçada, ciclovia, e vamos fazer acontecer em cima da gestão do meio-fio da cidade. Nós temos 17 mil quilômetros de ruas. Multiplica por 2, nós teríamos mais ou menos o que? 34 mil quilômetros de meio-fio. Cadê a gestão disso? Todo mundo estaciona achando que pode estacionar no espaço público. Então, a gente tem que criar uma secretaria que seja onipresente e transversal, com CT, com subprefeituras, e cuidando. A maior causa de mortes de pessoas de terceira idade ainda é tombo em calçada.
É uma pandemia. Porque eu salientei, Sim, quer dizer, para saber a tua porque opinião. você é pedestre e sofre. Para saber a tua opinião. Quer dizer, o que você acha disso, eu estou falando bobagem. Porque eu vejo, né? O cara tem cadeira de roda, tá? Tem a rampinha lá, a maioria dessas tem a rampinha. Ele chega na onde? Como é que ele vai fazer agora? O que eu faço? O cara não tem acesso aonde ele vai ter acesso. Então, uma pessoa cadeirante, para chegar nas nossas calçadas, vai encontrar um poste, um buraco, um degrau que é para poder facilitar a entrada do automóvel naquela garagem. E não tem gestão. O degrau que para fazer um rebaixo, que é para ficar mais fácil para o carro entrar. E você nunca teve uma prioridade em cima do acesso. É verdade. A acessibilidade é algo muito... E acessibilidade significa muito mais você conseguir chegar no ponto. É você conseguir chegar no hospital, na escola, no museu, de qualquer maneira. Livre-arbítrio. Eu acho que você está entrando para uma candidata, né, a vereança. São milhões de coisas que tem que consertar. Sim. Né? Se partir do princípio que é para a pessoa. Exatamente. Para pessoas, saúde, né? Esse plano de governo que vocês estão bolando, qual é a ideia? Teve um estudo ou você não participa desse... Nós tivemos reuniões... Desse trabalho? Nossa. Porque é muita coisa, né? A tua cabeça é uma só, né? Não, nós fizemos pelo menos 6, 7 reuniões com... Entre 20 e 40 pessoas. 40 pessoas passaram, mas éramos 20 pessoas direto. O negócio da saúde é gente chegada, gente que conhece transporte público de trilho, como o Jurandir Fernandes, gente que conhece transporte público de rodas. Eu não vou nem falar quem conhece tecnologia, para a gente falar de bilhete único, quem conhece de segurança de trânsito, como o Rafael Calabria, desculpe, o Rafael Calabria ele palpitou, mas ele participou do outro candidato bom também. E aí a gente teve muitas pessoas conversando, eu falando sobre a mobilidade em bicicleta, gente falando da mobilidade a pé, e aí nós tiramos essas 4 diretrizes e simplificamos para que a Tabata possa falar. Mas o plano de governo, a gente tinha 10 páginas, a gente colocou 20 e é o que é, porque não dá para resumir em 10 páginas o que a gente precisa fazer. Lógico. Mas assim, é muito importante. Dá para pensar tudo também. Mas tem que pensar em transporte de massa. Tem que pensar. Porque a gente tem, por exemplo, 4 milhões de passageiros que vêm da periferia da cidade para o centro todos os dias, é muito pendular. Se você não resolver essa questão da habitação também, que é você poder morar perto do seu trabalho, você ter emprego na periferia, pensar em bairros compactos, isso vai muito além da mobilidade em si. Mas para você melhorar a mobilidade de uma cidade, você tem que melhorar e muito a forma como as pessoas ocupam o espaço público. E também a forma como a gente tem a distribuição da moradia e do comércio. Isso é prefeitura. Isso é você obedecer um plano diretor. O plano diretor foi feito. Você precisa do Estado, você precisa do governo federal. A prefeitura é básico nisso aí. Né? Você tem que ter um alinhamento de cumprimento. Metrô estadual. Mas essa mistura atrapalha a gerência da coisa, não? Você tocou no ponto certo, né? Vamos falar de tarifa zero? Claro. Por exemplo, tarifa zero, quando você tem as companhias de ônibus sendo remuneradas por passageiro e não pelo serviço, qual é a tendência? Redução de ônibus, superlotação, menos linhas e menos oferta de ônibus. De fluxo. E você paga mais. Quando você tem o serviço, que é a forma como essa atual licitação prevê, que é a remuneração pelo serviço e não pelo passageiro, você teria linhas de ônibus que você sabe que vai passar tal hora, bonitinho, independente, e aí você consegue aumentar o número de passageiros e, com isso, lentamente melhorar o serviço, atrair mais passageiros, ter uma oferta melhor, mais racional, mais bem auditada e reduzir o custo. Renata, então, veja o que acontece hoje no domingo. Tarifa zero. Ônibus zero. Fica lá no ponto do ônibus. O ônibus não vem. Então é tarifa zero. Que adianta você ter tarifa zero se você tem ônibus zero? Não vai ter. Agora, qual é o mecanismo para você sarar isso? Não tem almoço de graça. Não tem almoço. Claro, não tem tarifa zero, não existe. Então, assim, eu não sou contra a tarifa zero, não é isso. Mas a forma de remuneração das companhias de ônibus tem que mudar. O sistema. E está previsto. O que não foi feito foi a mudança. Uma pergunta. Graças a Deus, a idade que eu tenho, eu já viajei um pouquinho.
e tenho parentes que moram na Itália, moram em Verona. É uma cidade pequena. Mas Milão não é tão pequeno. Nada. Você vai no ponto de ônibus e está lá que o ônibus para tal lugar vai passar às 21h21. E 21h21 ele passa. Poderia ser assim. O que aqui. Que falta para nós fazer? Primeiro, é a cidade que é muito conseguir. grande. Não, não é a cidade que é muito grande. Por que não? Por que não é possível isso? Tem dois motivos. Primeiro, não tem que pensar nisso? Primeiro que como você remunera por passageiro, embora o ônibus tenha uma indicação de que ele tem que sair, mais de 200 ônibus por dia são retidos nas garagens, porque ele não vai ser penalizado, porque ele vai transportar com superlotação. Se você faz pelo serviço, o ônibus é obrigado a sair, tem GPS, a gente consegue cobrar. Agora, qual é o outro drama? Para você fazer a cidade funcionar, você tem que ter mobilidade ativa, que é a pé, de bicicleta, o passageiro chegar para o ponto de ônibus. Mas o ônibus, esse sistema, né, o transporte coletivo de massa, mais a mobilidade ativa, funcionar isolado do congestionamento, que é corredor de ônibus sem os carros irem atravessando. Você tem que ter um redesenho, um corredor de ônibus. A prioridade é criar corredores de ônibus e a prioridade é isolar esses corredores de ônibus do congestionamento. Que vem de encontro a fiscalização. Que vem de encontro a pensar no morador da cidade, né? Na eficiência do transporte coletivo. Coletivo, não transporte individual, né? Transporte individual, você valoriza esse transporte e o coletivo não fica prioridade. Então ele vai passar às 21h31, não 21h21. Já está tudo complicado. E aí você consegue ter... vira bagunça isso. E podia ser pior. São Paulo até que é relativamente bem. Eu vim para cá de transporte público e cheguei no horário muito rapidinho, porque eu olhei lá no aplicativo. Não está tão ruim, não. Eu pego também. Não, é que mas eu pode vim, melhorar muito. Mas é né? que eu vim de jardim para jardim. Eu não venho lá da Zona Sul, nem da Zona Norte, nem da Leste, nem dos extremos da cidade, que demora muito e fica parado no congestionamento. É verdade. Né? Então, isso que é o que vem o grande semáforo, gargalo. que vem a avenida, O que vem o buraco. é você poder morar perto do seu trabalho. Que vem a obra que se vai fazer, que a Congás corta e depois no buraco não vai. Nossa. E faz no horário de rush. Aliás, e ninguém a cidade de São Paulo está um tapume só, não? Precisa. Pelo amor de Deus. Você está com ideia de uma coisa que eu penso também, é dizer, moto, né? Moto. É uma bicicleta motorizada, né? É um pouco diferente a moto, não, né? Eu sei que sim, mas eu estou brincando com isso. Como é que faz essa turma aí, por exemplo? A quantidade de motociclistas, motoboys, sei lá que chamam, motoboy, nós estamos trabalhando, tinha que andar dentro da lei de trânsito, né? Quer dizer, quem é que um dia vai parar de ter tanto acidente de moto que ele já não anda como um motociclista? Ele anda furando para todo lado, ele às vezes se acidenta e ele às vezes causa um acidente. E, às vezes, não é nem culpa dele, quer dizer, virou uma atrapalhada geral. Eu vi na 23 de maio, fizeram uma faixa azul. Seria uma solução? Ou o que você pensa? Eu estou apenas situando Alexandre, um problema. A gente vai conversar uns 10 minutos sobre o assunto. Os hospitais estão cheios de motociclistas acidentados. Que estão trabalhando para levar dinheiro para casa. E se esses cidadãos pararem, São Paulo para um pouco, porque eles são muito importantes no desenvolvimento comercial da cidade. Naqueles 4... Falei besteira, não? Não. Naqueles 4 vertentes, existe, eu falei, transporte público, mobilidade ativa, gestão e logística. Gestão e logística. O motociclista em trabalho, ele faz parte da logística, que é o leva e traz. Esse rapaz, ele trabalha a logística, ele é fundamental. E a logística, ela tem que questionar caminhões cruzando na cidade, necessidade de carros para levar. A gente tem que ter uma secretaria pensando na logística. E pensando na última milha, que são os últimos 1,8 quilômetros, que é essa parte final que os motociclistas fazem, os ciclistas também fazem. A cidade de São Paulo fazia 30 anos que a gente tinha uma tendência de queda de mortes. Para você ter uma ideia, na época do Jânio, morria 8 pessoas por dia na cidade. Aí vem descendo gradativamente, às vezes dá às vezes dá uma subidinha, descia, mas a tendência era de queda. Desde que entra o Dória, estabilizou
entra o Ricardo Nunes, voltou a subir. E com tendência de queda. Quer dizer que, por mais que a gente tenha voltado a níveis... Tendência de queda ou tendência de subida? Tendência de alta, de alta. Quando a gente fala em tendência, pode ter uma subidinha. Aqui tivemos uma subidinha, mas voltamos a uma coisa que é inaceitável, que é a tendência de alta. Nós estamos no mesmo patamar de 9 anos atrás, mas o que ninguém fala é que há 30 anos nós não tínhamos uma tendência de alta, o que é muito grave. Muito grave. E a prefeitura, para piorar, ela mudou as suas metas e ela não mostra mais, não fala mais de número de mortes. Quem fala é o governo do Estado através do Infociga. Então, paramos de ter, dentro da CT, um departamento de pesquisa muito bem auditada sobre mortes, causas, números e pontualmente. Então, a gente está numa gestão que não está ligando muito por essas mortes. Quem é que está aumentando o número de mortes? A palavra eu coloco, eu acho que é isso. Não está ligando, não. Não está ligando, não. Quem é que está aumentando o número de mortes? Motociclistas. Então, fiz um preâmbulo. Sim, é muito necessário a gente fazer uma política pública de abraçar e de diminuir a morte de todo mundo, com muito foco na redução de mortes desses jovens de pouca idade, que trabalham, que são arrimo de família e que estão morrendo de uma maneira inaceitável. Toda mutilando, a morte... Quando não morre, fica mutilado. Sim, sim. Toda a morte no trânsito é inaceitável, é evitável. Então, ter uma política pública que abraça é fundamental. Mas como é que você tem que trabalhar isso? O sistema com pesquisa. Com pesquisa. Você vê que eu já acabei de falar que a CT parou de fazer pesquisa. Então, você tem que fazer políticas públicas. Qual é a política pública que vem dado certo no mundo inteiro? É aquilo que a gente chama de visão zero. Aonde? Que criado na Suécia em 1997 e que parte de duas premissas. Nenhuma morte no trânsito ou lesão, como você falou dos motociclistas que ficam lesionados, é aceitável. Todas elas são evitáveis. E, se tem ser humano, você vai ter transgressão e erro. Então, quando acontecer uma transgressão, um erro, não pode ter morte ou lesão. Então, não pode você falar, a pessoa teve um incidente, caiu, morreu, mas a culpa foi do buraco. Mas a culpa foi do... Não tem culpa. Tem responsabilidade. Então, aconteceu um incidente que teve uma tragédia, uma lesão, uma morte, para tudo e redesenha, refaz. Para você fazer isso, você tem que trabalhar o sistema como um todo. Começa com acalmar o trânsito. Toda vez que falam em acalmar o trânsito, o pessoal, mas eu vou demorar mais tempo. Não. Primeira coisa, quando abaixa a velocidade máxima, é você ganhar a velocidade média. Antes de ontem, domingo, eu pedalei até as infraestruturas da Imigrantes. Tinha um senhorzinho, está aqui o Iberê, eu vou falar para ele essa história. Tinha um senhorzinho empurrando a bicicleta ao lado do pai, que eu atravessei no Grajaú. Quando eu cheguei da estrada de manutenção, ele já tinha me passado. Porque ele foi na velocidade média, ele foi empurrando junto com o filho dele todas as ladeiras. E ele ganhou de mim, que pedalo muito. Por quê? Porque eu vinha parando. Então, não adianta nada a velocidade máxima se você para no trânsito. Quando você vai numa velocidade média, você ganha velocidade. Lógico. Como você vai com menos velocidade, você ganha. Você vai mais rápido e mais calmo. Então, essa é a visão do que deveria ser feito para a gente acalmar o trânsito e as pessoas morrerem menos. Eu não vou falar de motofaixa, mas eu faço uma pergunta. Foram feitas pesquisas? Outro dia saiu aí na Globo que já morreram 4. Onde que pode aceitar morrer pessoas nas ruas? Então, eu não vou dizer que está dando certo ou que não está dando certo. Eu vou elogiar o fato de que os motociclistas estão sendo pensados. Mas, por exemplo, para dar segurança, entre 1000 aspas, para os ciclistas, eles estão proibidos na Marginal Expressa. Por quê? Porque a velocidade alta mata os meninos. Então, por que é alta a velocidade lá? Por que não vai para a velocidade média? Por que não acalma o trânsito? Eu estou lançando perguntas. Então, política pública que abraça os motociclistas. Outra coisa também é fundamental. Agora, eu questiono. Por que esses meninos trabalham entortando o cabo? Por que quem contrata premia a velocidade, a insanidade? E sempre lembrando que jovem adora acelerar. Eu já entortei muito cabo em motocicleta na cidade e não quero nem lembrar disso, porque
Deus foi grande, os anjos da guarda de ciclista são enormes, eles são poderosos. Explica para o pessoal, que talvez a pessoa não saiba, o que é entortar o cabo. Entortar o cabo é no acelerar, talo, ser cachorro louco. Assim, eu tenho matéria feita. Eu tenho matéria feita para o Canal 21, correndo atrás de motociclista para mostrar a realidade dos caras. Renata, é velocidade VDO. VDO, lembra? No Fusquinha. Velocidade máxima, VDO. Cara, juventude é um mal que o tempo cura. Não me leve a mal. Mas, assim, essa coisa de você apreciar a calma, apreciar o trabalho bem feito, esse é o estímulo que deveria ser cobrado dos contratantes desses motociclistas, que trabalham numa velocidade máxima, são induzidos, são premiados a isso. Não é um prefeito, não é um vereador que vai cuidar disso, mas eu questiono enquanto pessoa civil, enquanto mãe, eu questiono para que tanta pressa. Vai levar 2 segundos a mais, 2 minutos a mais, 3 minutos. Vale a vida. E tem alguns que são cobrados, pelo tempo que demorou. Isso está errado. Acelera mais agora, ainda. Né? Um bom prefeito tem que vir a público e questionar. Ele não precisa mudar a lei. Ele tem que induzir um trânsito mais calmo. Mas o que eu acho, é o que eu faria. A lei do trânsito, opinião pessoal, a quem vê você. Mas a lei do trânsito também obrigar que eles tivessem um pouquinho de calma também, dentro da calma que você está falando. Quer dizer, andar de uma maneira um pouco mais... Mas não é só eles, é todo mundo. Faz parte de um todo. Você tem que ter, por exemplo, a grande dificuldade do pedestre é atravessar avenidas largas. Tempo semafórico que deixa o pedestre no meio da avenida. Tudo isso não é pensado para salvar vidas. Então, hoje em dia, o que faz o Visão Zero? Diminui a travessia do pedestre, aumenta o tempo semafórico, coloca... Não adianta você colocar, por exemplo, na Paulista, 30 km por hora. Sabe quando que o cara vai a 30? Numa linha reta, avenida larga? Não é. A indução é apertar. Então, você tem que desenhar a avenida de tal maneira que as pessoas sejam convidadas a desacelerar. Eu não sou político e não tenho partido e não faço... Você o político, sim. O fato de eu pedalar na rua já é um ato político. Não, o que acontece é que a gente vai reparando as coisas e a idade vai te trazendo experiência, né? Então, você pega, por exemplo, não é crítica nenhuma, adoro os caras do CET, quando tem lá na São José as procissões, eles nos atendem de maneira espetacular. Enfim, é lindo, não é? Só elogios. A população mas eles deveriam ficar um pouquinho mais, em vez de só multar, né? A multa é inerente à coisa errada. Ninguém multa se você estiver correto. Então, você fez coisa errada. Mas, às vezes, dá raiva, porque você não fez nada errado e você vai entrar à esquerda num negócio que você tem que entrar à esquerda. Se você tem que entrar à esquerda, você entra à esquerda e ele tem multa que você não deu seta. Quer dizer, é uma coisa imbecil. Mas estão multando por falta de seta? Tem. Então, mas não estão multando por excesso de velocidade, E outra coisa que eu também sugiro... Que é o que mata, não é virar à esquerda sem dar seta. Eu sugiro a minha querida Renata, que Deus dê um caminho bom para você, de sol e de trabalho, né? Tomara que tudo dê certo, vou torcer por você. Puxa vida... O estacionamento em São Paulo, né, foi negociado aí com uma empresa, tem uma empresa que toma conta. Eu nunca ouvi falar que tenha sido feito nenhum tipo de trabalho nisso. De repente tem um carro que vai passando e vai multando tudo automático. E essa empresa, esse dinheiro vai para a empresa, esse dinheiro... Não são coisas não esclarecidas. Olha, você isso me é pegou... da prefeitura. Isso é da prefeitura. Pensaram nisso ou você não tinha reparado nisso? O estacionamento rotativo... Não achando ruim, não. Quer dizer, uma empresa está explorando o estacionamento em São Paulo. Na época do Covas, ele conseguiu terceirizar a Zona Azul. E a Zona Azul, que é o estacionamento rotativo... Hoje é uma empresa de estacionamento... Mas ela ganhou uma licitação. Foi? Foi. A gente tentou brecar. Qual é o percentual? Quando eu digo a gente, é nós ciclistas. Qual é o percentual que vai para a prefeitura? Eu não tenho essa informação. Então, é isso que eu digo. Eu não tenho essa informação, mas ela é pública. Você me pegou de calça curta. Estou te alertando. Eu não quero solução, eu estou te alertando. Mas veja bem, o estacionamento rotativo, ele é interessante porque ele... Você não tem solução para tudo. Não, mas assim, vamos falar de estacionamento rotativo. Tá louco. Ele é uma solução, sim, para você ter mais rotatividade e melhor uso do meio-fio. E esse dinheiro deveria estar, o quê? Sendo investido em infraestruturas de mobilidade ativa e de transporte público. Na sustentabilidade. Você vai precisar desse dinheiro, mas está indo para uma empresa. Então, nós tentamos brecar
a terceirização. Por quê? Porque eles engessaram, agora não me lembro de cabeça, muitos quilômetros de calçada. É só eles. Então, se a gente quiser, pelo menos, por exemplo, se nós pretendermos tirar o estacionamento para passar uma estrutura cicloviária, por exemplo, você não consegue mais. Então, o gerenciamento do meio-fio, ele tem que render dinheiro para que a gente invista na mobilidade sustentável, que é a pé, não, é exatamente, dinheiro público para você investir numa mudança. Você vai precisar desse dinheiro para implantar os serviços. Né? Para implantar melhores calçadas, ciclovia, corredor de ônibus, é para isso que serve esse dinheiro, que era do Fundurb. O dinheiro do Fundurb, ele era para ser para a mobilidade ativa e transporte público. E agora esse dinheiro está sendo usado para recapeamento, que não é exatamente o investimento correto. Entendeu? Então, eu estou te falando isso que eu reparo, e como eu não tenho voz, eu queria que você analisasse isso e visse no futuro, que eu acho que você vai ter muito trabalho pela frente, se Deus quiser, ver o que é possível fazer nisso. Porque eu não acho correto isso, quer dizer, uma empresa particular, concorrência para pegar dinheiro de multa, né? E acelera a multa, né? Porque agora eles têm uns carros que rodam a vida inteira, né? Multa automático, multa tal. Se o cara está estacionado... Vai visitar a sogra, lá vem o carrinho. Aqui eu tenho uma visão seguinte. Função mais. O estacionamento na rua, ele deve ser cobrado, no meu entender. Lógico, então, você... E multar, mas para a prefeitura. Sim, aí de fato, o gerenciamento do meio-fio ele tem que ser bem direcionado. Analisa isso com calma, você é muito mais indicada do que eu. Agora, é apenas um exemplo. Agora, eu questiono aquele refrão de indústria da multa. Vou explicar por quê. Hoje nós temos esse aumento que a gente já sabe. Ao mesmo tempo, isso daí é diretamente relacionado à falta de fiscalização. Não estou falando de multa, de fiscalização. Outro dia eu estava, uma coisa que eu nunca faço, guiando num carro na Radial Leste, que está lá escrito 50 km por hora. Eu, a 50 km por hora, estava ouvindo buzinada e todo mundo me passando e me fechando. Eu estava criando um perigo naquele momento, porque estava todo mundo a 70, num lugar que é 50, cheio de radar e ninguém nem aí. Então, você vê que o que está faltando é uma indução do acalmamento do trânsito. Está liberada a alta velocidade, que é o que mata. Gostei dessa Não é ideia. Estacionamento em lugar proibido que mata. Muito menos o cara virando à esquerda ou à direita sem dar seta. Quem mata está num automóvel em alta velocidade. É verdade. E esse cara está aí se beneficiando do tal lenda urbana que é a tal de uma coisa que é inexistente, que é a indústria da multa, porque ele não está sendo penalizado. Caíram muito as multas por alta velocidade e elas deveriam retornar, porque a única maneira do cara tirar o pé do acelerador é ele saber que ele vai ser multado. É o bolso. E aí, quando ele está numa velocidade compatível, 50 por hora, alguém atropelado a 50 por hora tem menos de 15% de chance de sobreviver. E tem que ser fortão. Eu morro. A 40 por hora, essas chances de sobrevivência sobem para 65%. Então, você vê que entre 50 e 40, eu seria da opinião de baixar tudo para 40. Hoje, se eu falar isso, eu sou fuzilada, mas olha só a diferença. Você diminui muito a mortalidade. A 30 por hora, como é a regra nas ruas vicinais, qualquer motorista relativamente atento consegue brecar antes de matar uma criança saindo de uma escola. Você breca o veículo. Então, assim, a diferença entre 40 e 50 é gritante. 50 você vai morrer, 60 você morre. 50 por hora você tem que ser muito forte para não morrer, só 15% não morre. A 40, 65% sobrevivem. E aí a 30 a pessoa consegue frear. Então a questão da velocidade tem que sim ser fiscalizada e não tem essa história de indústria da multa. É só não acelerar. É lógico. É só segurar. Só é multado se fizer algo que transgrida. Claro. Agora, virar esquerda, direita e estacionar, eu concordo com você, que às vezes é exagero. Tem. Não, é principalmente se mesmo assim, olha só. Se o soldadinho do soldado do CT estiver lá, ele faz com certeza. Dados, hein? Dados, como não existe indústria da multa. Em 2015, mais ou menos, o secretário da época de mobilidade, que era o Gilmar Tato, falou: puxa vida, o pessoal reclama de indústria... Eu estou falando a frase dele. O pessoal reclama de indústria da multa, mas veja bem, mais de 50% das multas recaem em menos de 5% de CNH. Então, a gente tem 5% dos motoristas
estressados. Esses a gente tem que multar. Insistentes. Esses a gente tem que acalmar. Esses, eventualmente, que guiam um Porsche e matam, tem que perder carteira. E 70% da CNH, ainda Não falando são sobre... multados. Não são multados. Então, a indústria da multa, pera lá. Tira o pé do acelerador. Para que carro? Para que pressa? Será? Volta a pergunta dos motociclistas, né? Para que pressa? Posso dar uma sugestão para você? Diga. Quem sabe até valorizar esse motorista do CNH? Não é? Que não foi multado durante 1 ano. Não é? Recebeu uma cartinha do CETAM, olha, parabéns, você tal, não sei E o quê. você sabe quantos por cento desses são mulheres? A esmagadora maioria. É? Dia como uma mulher. Querida, nada político aqui, nada você, nada partido, nada. Você veio porque você é você. Sou eu. Mas desejo, sim, Falzoni, chegar na vereança. Se Deus quiser, Isso. Que Deus te ajude. Amém. Eu gostaria que fosse. O que a gente tem aqui no nosso podcast, já recebemos também de outros partidos. Hoje ainda vem uma pessoa do PL. Nenhum problema pessoal com ninguém. Mas Tamo que junto. sejam eleitos todos os que vierem aqui. Porque a gente só tem trazido gente do bem. Pelo menos eu imagino. Mas fala só, Alexandre. Nós imaginamos. Nós pensamos legal a cidade, né? A nossa cidade é bem legal. É muito boa. É isso aí. Não muda de São Paulo, fique aqui. Não, tô aqui. Pessoal, foi a minha querida Renata Falzoni. Tem uma vida eterna para contar aqui. A gente tinha que ficar 2h30 e não ia tudo. Ainda tem mais coisa que ela tem que contar. Porque ela é uma enciclopédia. Renata, fala o final aí. Bom, vamos embora. Posso convidar todo mundo? Se inscreve lá no @Renata Falzoni. YouTube, TikTok, Instagram. Eu tô lá. Esse vai ir, sim, para a futura campanha, questões políticas. E na minha vida pessoal, eu tenho o @Bike é Legal também, TikTok, Kawaii, Instagram. Lá vai ter muito sobre mim e muito como eu penso a cidade. Porque, embora a gente faça um trabalho jornalístico em cima de como pedalar e para que pedalar, sempre tem esse cunho político, porque é sempre uma insistência por melhores uma coisa condições. depende da outra. Eu não separo. E outra Mas coisa, as redes da futura campanha estão lá, Renata, e elas são uma específicas do Renata Falzoni. Está faltando mecânico de bicicleta. Você não encontra em lugar nenhum. Faz uma rede Você sabe que concerto de bicicleta. Toda vez que eu chego numa bicicletaria e tem um moleque lá, 17, 18 anos, trabalhando... bicicletaria? Onde é que tem? Eu chego para o menino e falo, menino, não pise na bola e você nunca mais ficará sem emprego. Um bom mecânico de bicicleta que não pisa na bola sempre terá emprego e no futuro ele será um empreendedor. Você lembra do Maisena no Ibirapuera? Maisena, lembra? Ele está bem, ele está ótimo. Nossa, bem, né? Maisena, querido. Faz tempo que eu não vejo. Foi um orgulho, um prazer muito grande bater esse papo com a querida Renata e que tenha felicidade, que seja feliz. E você já deu uma demonstração de estar preparada para qualquer função aqui. Vamos que vamos. E não sou eu, é um grupo, é um movimento. Mas você tem que liderar. Um abraço, muito obrigado, até o próximo. Dá um cliquezinho aí se você gostou. Fale que você gostou, gostei. Se não, você, pumba, não gostei. Um beijão, até a próxima. Muito obrigado. Música